pontos, é muito fácil. Quando é que a gente usa os 2 pontos? Esse sinal sempre relaciona o que vem antes ao que vem depois. Quando eu uso 2 pontos, é porque eu vou falar alguma coisa. O que os 2 pontos introduzem? O que se segue é um enunciado. Então, acreditem, 2 pontos. Você vai falar do que você vai dizer agora. Então, você chamou atenção para alguma coisa, você vai falar o que você quer, você põe 2 pontos. Independente de ser diálogo, tá? Mas também no diálogo, você vai poder usar os 2 pontos. Então, ó, o professor perguntou, 2 pontos, numa outra linha. Quem já leu um texto de José Eduardo Agualusa? Também eu uso os 2 pontos numa enumeração. Ó, eu vou fazer uma lista de coisas, então eu vou anunciar. Em Luanda, olha aqui, ó, o princípio da inversão. Várias pessoas trabalham com livros, 2 pontos. Restauradores, impressores, digitalizadores, Juliana. Repara, por que eu não coloquei ponto e vírgula aqui? Porque eu não estou fazendo uma lista em comprido, porque eu estou numa sequência, porque eu não estou explicando o trabalho de cada um, então só estou separando com vírgulas, tá? Se eu fosse explicar o trabalho dos restauradores, eu colocaria ponto e vírgula, e assim por diante. Esses 2 pontos estão mostrando que eu vou anunciar uma série de coisas. Citações ou transcrições. Se eu vou copiar algum trecho de um autor, eu vou ter que pôr 2 pontos e copiar o trecho. Eu não posso só pôr entre aspas, para mostrar que não é meu, mas eu tenho que fazer uma citação, eu tenho que pôr 2 pontos, tá? As aspas. Quando eu uso as aspas, vamos lá. As aspas têm basicamente 2 finalidades, para 2 coisas. Primeiro, realçar palavras, expressões ou frases e atribuir-lhes um significado especial. Então, ó, se eu vou citar uma frase que não é minha, na minha redação, na minha lição, eu vou colocar entre aspas, ó, para mostrar que não é minha, tá? Se eu quero destacar, chamar atenção para uma palavra estrangeira, eu também vou fazer isso, tá? No meu texto em português, eu quero destacar uma expressão em outra língua, eu vou usar aspas. Se eu quero chamar atenção de uma palavra dentro do meu texto, eu vou pôr aspas, tá? Porque eu estou querendo mudar o significado, eu estou dando um significado especial para a palavra. Isso é muito fácil, né? O travessão, então, é mais fácil de todos, porque o travessão ele vai ser usado quando eu tenho um diálogo, um discurso direto. Então, ó, fala, quando um pergunta, eu puxo um travessão. Quando o outro responde, eu puxo outro travessão. As formigas lhe disseram, 2 pontos, por que no verão não reservasse também o teu alimento? A cigarra respondeu, 2 pontos, puxo outro travessão. Não tinha tempo, pois cantava melodiosamente. Então, num diálogo, a gente sempre vai usar o travessão. Mas quando a gente usa o travessão também? Em certos contextos, os travessões podem substituir as vírgulas. Se eu tenho muita vírgula também, eu posso usar um travessão para dar um destaque. Todos nós, os filhos do céu, cheio de vírgula, nascidos e criados em aldeias suspensas, somos, por adestramento e por paixão, grandes acrobatas. Se o trecho grifado for separado por travessões, em vez de vírgula, seu sentido será enfatizado. A parte que está entre travessões vai chamar atenção. Todos nós, os filhos do céu, essa parte aqui que está entre 2 travessões, porque ela está no meio, ela está substituindo vírgula. Então, é como se eu estivesse prestando muita atenção nisso daqui. É o foco que eu quero dar. Para que serve também o travessão? Para separar palavras, frases ou expressões intercaladas. Então, aqui, ele queria dar um destaque em livros.
ele pôs um travessão no final. É uma estratégia do leitor, do escritor. Apenas isso. Para dar um destaque a livros, tá? Porque ele queria que as pessoas vissem que, além de tudo isso aqui, dentro dos containers que estavam, que o navio afundou, os containers onde se guardavam os pertences dos viajantes, tinha tudo isso e tinha livros. Então, ele queria dar um destaque aos livros, mais do que joias, mais do que tudo. As reticências. Quando eu vou usar as reticências? As reticências são geralmente usadas no meio ou no final do enunciado. Vamos ver. Para criar um efeito de suspense. Quando eu ponho reticências no meio ou no final, eu estou querendo estou querendo fazer com que a pessoa que esteja lendo fique com vontade de saber mais. Tipo, e agora leremos mais um capítulo. O carro derrapou na pista, mas não capotou. Então, esses 3 pontinhos faz com que a pessoa que esteja lendo dá uma parada assim, que será? Aí vem a resposta. É o efeito de suspense. Também como sinônimo de etc. Eu não quero escrever etc. Então, eu vou colocar 3 pontinhos no final para dar uma ideia de continuação. Também existe isso. Como sinal de suspensão de período. Por exemplo, hesitação. Professor, não quero ler minha resposta porque, bom, eu acho que ela está incorreta. Veja como o porquê e o bom mostra que a pessoa está com dúvida, ela não quer ler porque ela acha que está tudo errado. Então, ela não quer se expor. Isso mostra quando eu quero uma hesitação. Reflexão também. Não tenham receio de ler respostas incorretas. Na aula, vocês tiram as dúvidas, fazem perguntas. Tá vendo? Aqui já é reflexão. Você fala assim, a pessoa para pensar. Então, ela lembra quando você vai fazer uma pergunta, você tirou dúvida uma vez, você perguntou, e que perguntar não tem nada que ter vergonha. E como um sinal de solicitação ao leitor para que conclua o que está dito no texto. Eu bem que gostaria de não ter dúvidas, mas fica a critério do leitor.